Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente volta então já para o nosso quadro Penal News, recebendo então Bruno Calado de lá do escritório dele, via Skype aqui para o nosso estúdio. Bruno, muito bom dia para você, sempre uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no TV Mar News, seja presencialmente ou assim mesmo virtualmente, tá bom? Oi, Porlane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Pois é, voltando aí em respeito a essa pandemia, parabenizo a TV Mar pela providência. Estamos aqui diretamente do escritório para mais um quadro Penal News e esclarecer mais algumas dúvidas dos telespectadores. Bruno, e hoje você traz o tema para a gente, suspeição no processo penal, né? E eu queria que você primeiro pudesse explicar para a gente o que é suspeição. A gente traz esse tema, né? Na semana passada nós falamos sobre o caso do menino Henri e hoje a gente traz essa temática também que é, de certa forma, um desdobramento do que está acontecendo aí com esse caso que envolve um mistério muito grande na morte desse menino, não é isso? É verdade, Porlane. Trazemos uma concatenação, uma ligação desse tema, mais uma vez, ao caso do menino Henri Borel, né? Esse caso que vem chocando o Brasil, ainda está perto de terminar, pois as investigações ainda são propedêuticas, ainda são introdutórias, ainda são iniciais. Então, eu trago esse tema de suspeição no processo penal, e aí muitos vão dizer, mas suspeição, Bruno, é aquilo quando membros do Ministério Público, membros do Judiciário, ou membros da Advocacia, da Defensoria Pública, eles têm algum grau de parentesco, eles têm alguma afinidade, eles têm algum interesse particular no processo, e isso acontece de modo que impede as funções, as atuações dessas pessoas no processo. Mas não é dessa suspeição que eu venho trazer aqui para vocês hoje, Porlane. A suspeição é justamente o verbo suspeitar, certo? A ação ou efeito de suspeitar, de desconfiar. Quando alguém traz indícios de que está participando ou de que participou daquele crime, que é a situação, no caso, que está acontecendo, está vindo à tona com o vereador doutor Jairinho, certo? Na situação do caso do menino Henri Borel. Bruno, e qual que é a importância desse elemento para o processo penal? Olha, Porlane, o processo penal, antes de existir mesmo o processo penal, o que é que existe? Existem as investigações, existe o inquérito policial, certo? Então, o inquérito policial, presidido pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, ele tem a função de investigar, de ouvir pessoas, de procurar provas documentais, provas testemunhais, certo? Ouvir envolvidos, ouvir parentes. Então, é isso que vem sendo feito através do inquérito policial. Então, os indícios de autoria, a suspeição, no ato ou efeito de suspeitar, como for explicado anteriormente, tem grande importância para um processo penal. Imagine um processo se iniciar sem a gente nem desconfiar de quem seja o criminoso, de quem seja o homicida, de quem seja o assaltante, de quem seja o estuprador. Então, os indícios de autoria, eles servem como um pontapé inicial para o processo penal. Ele já inicia aquele processo, a denúncia é elaborada já com indícios de autoria, com suspeitos, com pessoas provavelmente envolvidas naquele processo. Bruno, existe aí um famoso binômio, não é isso, com esse termo de suspeição, que é imprescindível ao processo penal? Isso, Paulo. O binômio, assim como já sugere a palavra, é composto por dois elementos, certo? Esses dois elementos no processo penal, ele é oriundo de uma expressão em latim chamada fumus commissi delicti. Muitos já ouviram aqui a expressão, por mais que não sejam atuantes na área do direito, não sejam da área do direito, mas pode ser que já tenham ouvido a expressão fumus boni iuris, né? Mas não é essa expressão que eu trago aqui hoje. A fumus boni iuris é trazida no direito civil, certo? Que é a fumaça do bom direito. Aqui no processo penal existe a fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito. Então, nesse fumus commissi delicti, ele traz um binômio que são os indícios de autoria, certo? E as provas de materialidade do fato. Para ilustrar esse binômio, Porlane, eu trago um exemplo bastante simplório. Os indícios de autoria e as provas de materialidade do fato, nós imaginemos uma situação. Imaginemos que alguém é flagrado com uma arma em punho, certo? Melado de sangue, e ao lado dessa pessoa existe um cadáver, existe alguém ali morto, certo? A tiros, com disparo de arma de fogo.
Então, nós temos uma situação como essa, indício de autoria. Quem seria o principal suspeito? A pessoa que estaria segurando aquela arma de fogo, que estaria melada de sangue, certo? E a prova de materialidade do fato qual é? Aquela circunstância, o cadáver ali executado, né? A pessoa executada, certo? Com um disparo de arma de fogo. Então, esses indícios de autoria, de modo que eu ligue essa situação ao caso do menino Henri Borel, o que é que está acontecendo? No programa passado, havíamos falado que o doutor Jairinho, né, o vereador e padrasto da criança que foi morta, certo? Ele havia dito que provavelmente teria sido uma queda da cama. E aí eu trazia aquelas antinomias, dizendo como é que pode uma criança ter caído de uma cama e ter tido tantas lesões, né? Laceração hepática, hemorragia cerebral, edemas cerebrais, contusões no pulmão, contusões no rim. Então, seria muito pouco provável. E quem estava ali naquele apartamento no momento em que o menino foi morto, no momento em que o menino morreu? O doutor Jairinho, certo? E sua esposa, a então mãe do menino Henri Borel, a professora Monique Medeiros. Então, quais são os indícios de autoria iniciais, Forlani, num processo como dessa natureza? Quem estaria ali no apartamento naquele momento? Então, o doutor Jairinho seria um principal suspeito, a mãe do menino também seria uma principal suspeita, a partir do momento que se taxa que aquela morte não foi acidental. E o óbvio vem conduzindo esse processo, de modo que a morte do menino não foi acidental, foi provocada. O menino foi brutalmente agredido, brutalmente assassinado. E aí, depoimentos de ex-mulheres do doutor Jairinho já atestam que ele, de fato, é uma pessoa que já agrediu filhos dessas ex-namoradas, dessas ex-companheiras. Então, ele já tem um histórico de agressão, certo? Agora, lendo há pouco, sites de notícias, prováveis envolvimentos de doutor Jairinho com milícias do Rio de Janeiro. Então, traz um histórico para este vereador não muito favorável à sua tese de que foi um acidente, de que o menino tenha caído daquela cama. Isso aí é um absurdo. Pode ser que venha tão logo ser comprovado que, de fato, o menino foi assassinado, e é isso que os peritos vêm dizendo na situação, que o menino foi assassinado. Não há como um acidente, uma queda de uma cama, causar tantas lesões, tantos estragos corpóreos, como foram os estragos no menino Henri Borel. Pois é, né? A gente vem acompanhando esse caso, o país inteiro, na realidade, vem acompanhando esse caso, né, Bruno? Esperando, é claro, que os desdobramentos de todo esse mistério que envolve a morte desse menino, que a polícia, de fato, trabalhe como deve ser trabalhada, a justiça também trabalhe conforme a lei, para que a gente possa, então, aí ver a punição dos responsáveis pelo que aconteceu, né? Encerrando o nosso papo aqui do Penal News, eu queria agora te pedir, então, que você recitasse a sua poesia, já como é de praxe aqui nos nossos encontros. Certo. Paulane, hoje eu trouxe um texto, não trouxe uma poesia, eu trouxe um texto que, inclusive, foi publicado no portal Gazeta Web e na Gazeta Digital à época, certo? E esse texto já vai fazer quase um ano que foi escrito por mim, mas que ainda está tão em voga. E ele diz o seguinte: os impactos da pandemia na seara mundial e criminal. Ele diz o seguinte: meses já se passaram e a quarentena, o isolamento social, o resguardo caseiro em prol da não disseminação e redução da propagação viral se perfaz ainda, sem data previsionada com exatidão para uma possível retomada à normalidade. Dentre tantos impactos, sejam financeiros, psicológicos, judiciais, trabalhistas, há também um elevado impacto no âmbito criminal. Imaginem as situações de crimes com cometimentos aumentados, justamente pelo reflexo deste isolamento. As famílias permanecem em suas residências, a utopia seria a união fortalecida, a corrente que liga os familiares servindo de energia positiva para se sobrepor às negatividades deste momento ativo. Bem assim acontece com várias famílias, mas em alguns casos as diferenças podem vir à tona como infelizes e constantes desentendimentos, ensejadores de crimes como agressões entre os entes, homicídios, entre outros delitos. Não se pode escantear a responsabilidade no combate ao mal que assola a humanidade contemporânea. Os adágios "juntos somos mais fortes",
A união faz a força, ninguém é forte sozinho, a soma de todos faz a diferença. Entre outros, estão sendo de grande pertinência e valia no abastecimento para o enfrentamento dessa batalha generalizada que vem enfraquecendo, perdendo força, graças a esta união toda. Continuemos cada um fazendo o seu e juntos fazendo um todo, necessário para a estagnação e fim desta desgraça, que logo, com fé em Deus, há de ser apenas um passado não merecedor de lembrança. É verdade, Bruno. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar na semana que vem, tá bom? Com fé em Deus, um abraço em todos aí. Com fé em Deus, tão logo retornaremos aí presencialmente com o Quartel disso. Um abraço. Com certeza, um abraço. E olha só, gente, para você que está aqui acompanhando a nossa programação, você conhece o bairro da Garça Torta? Pois é, um bairro que tem todo aquele quê histórico, né, que traz uma atmosfera diferente. E os moradores de lá estão numa briga com a Prefeitura de Maceió, porque eles querem manter o estilo de vida deles, mas querem também progressos em relação a saneamento básico, enfim. A gente vem trazendo, então, todos esses desdobramentos agora na matéria de Fernando Palmeira. Maceió se expande para o litoral norte. E um dos pontos importantes de Maceió, uma comunidade que tem história de uma vila de pescadores, uma comunidade que tem gastronomia, que tem cultura e que hoje pode se chamar área nobre também de nossa capital, Garça Torta. A comunidade se reúne sempre para clamar pelo governo municipal por uma atenção especial para o bairro, principalmente no que se trata de urbanidade, urbanismo aqui. Vamos falar sobre essa situação e essas reclamações e até as reivindicações que já são históricas de grupos que se organizam, de moradores, que querem nada mais, nada menos do que 1 quilômetro de beneficiamento das ruas que estão na lama no inverno, na poeira no verão, e querem não asfalto caro, mas querem uma pavimentação a paralelepípedo, para manter essa tradição cultural na região. É um arquiteto que começa com a gente falando sobre isso e também faz parte do grupo de reivindicações, Pablo Fernandes. E aí, Pablo, qual a real posição, o que é que realmente a comunidade deseja? Bom dia, né, Fernando, TV Mar, bom dia, telespectadores. A gente, é uma coisa muito simples, né, assim, a gente quer que se mantenha, que se tenha respeito pelo estilo de vida, né, que é representado pela Garça Torta desde sempre, né? Como você mesmo falou, historicamente essas reivindicações, né, da pavimentação aqui, pedindo pedras na pavimentação, já foi feita, vem sendo feita desde a década de 90, né? Em 2015 a gente, foi reafirmada na época da revisão do plano diretor, com o Abraça Garça, né, que pedia também, né, transformar esse bairro aqui num bairro numa zona especial de turismo, né? E até o Mário Luiz também, né, arquiteto conhecido na cidade, fez até um projeto, inclusive para essa rua também. Enfim, e agora, né, o que a gente tem? A gente tem uma rua, né, sendo asfaltada, sendo pavimentada com asfalto, né? E assim, já tinha tido acordos com a prefeitura, né, no ano passado, né? Tudo estava encaminhando, tudo estava encaminhado, né, para ser essa pavimentação de pedras. E hoje a gente vê que os tratores, as máquinas estão aí na rua, né, para colocar o asfalto. Bom, a nossa maior reivindicação é porque já tinha sido acordado com a antiga gestão. A gente fez uma reunião com a construtora que está à frente dessa obra e a antiga gestão, e eles nos garantiram que o piso a ser colocado aqui no bairro ia ser as pedras ou o intertravado. E essa semana a gente simplesmente foi surpreendido com a notícia de que eles colocariam o asfalto. E isso nos deixou muito incomodados, porque o acordo já havia sido feito e eles voltaram atrás. O que é que a municipalidade diz para vocês, diz para a sua reivindicação? Bom, a nossa reivindicação, porque os maiores afetados seríamos nós aqui da Rua São Pedro,
a gente fez um abaixo-assinado, onde 93% dos moradores preferem o pavimento do paralelepípedo e são contra o asfalto. E a prefeitura insiste em colocar o asfalto, não respeitando o modo dos moradores de já transitar aqui no bairro e principalmente não respeitando a questão ambiental, transformando o nosso bairro num bairro qualquer, onde o bairro da Goça Torta é um bairro totalmente diferenciado, onde recebe todo tipo de turista do Brasil inteiro, vem para cá, artistas, existem muitos movimentos culturais que fazem parte aqui da Goça Torta. A gente tem a Casa da Arte, tem a Igreja São Pedro, que é o nosso padroeiro dos pescadores. Aqui também é um bairro super conhecido pela pesca artesanal. Muitos pescadores ainda vivem da pesca artesanal aqui no bairro e a gente acha que com a chegada do asfalto vai atrapalhar tudo isso e vai acabar com a história do bairro. Vocês convidaram algumas autoridades para estar nessa reunião? A gente convidou a Miriam e o vereador Valdir Gomes para estarem presentes. Inclusive tem um representante dele aqui que também apoia a nossa causa, que a nossa causa é defender o bairro, né? É fazer com que o bairro continue com essas características e continue sendo um bairro procurado pelos turistas, porque aqui tem muitos restaurantes, tem muitos bares e o pessoal vem procurando esse diferencial aqui do bairro e o asfalto vai tirar essa característica. A gente, como morador, não quer barrar o progresso, a gente quer que o progresso venha de uma forma mais organizada e mais coerente com o modo que a gente tem de viver aqui no bairro. E respeitando as tradições, respeitando tudo isso que é reivindicado, pedras rústicas que dão uma conotação desse bairro histórico, cultural, da Vila dos Pescadores, de artistas que aqui estão e a nossa gastronomia. Goça Torta é um dos bairros mais queridos de todos nós maceuenses e merece atenção e merece o respeito da municipalidade como está aqui sendo reivindicado. De Goça Torta, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mais da Organização Arthur de Melo, canal 525 NET. Claro. Progresso tem como caminhar junto com esse estilo de vida deles. A arquitetura, a engenharia evoluíram bastante para isso. É só a gente, então, casar as duas coisas, tá bom? Quem vem trazendo, então, agora informações ao vivo para a gente, Fernando Palmeira, que traz informações a respeito do CAD único aqui do nosso município. Fernando, mais uma vez, volta aqui para o TV Mar News. Orlando de Santos, querida, é CAD único, mas a assistência social no município de Maceió sempre no front, principalmente quando se trata de pandemia, buscando facilitar a vida de todos os maceuenses, principalmente aqueles que fazem parte de programas sociais, com atendimento agora não presencial pelo Zap. Sim, atendimento presencial quando necessário, mas vamos saber maiores detalhes sobre todos esses cuidados e os avanços da SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social, com o próprio titular, secretário Carlos Jorge Silva Santos, secretário de Assistência Social de Maceió. Como é que está essa luta, como é que está essa facilitação para o WhatsApp, para as informações e essas ações necessárias ao povo e a facilidade de acessibilidade da população à SEMAS? Pensando sempre em melhorar, né, a assistência social aí tem insistido nessa melhoria mês após mês para poder dar a melhor excelência de atendimento para os nossos cidadãos. Então, assim, hoje a SEMAS dispõe de 16 CRAs, tem um CASA na Praça da Faculdade, também tem um cadastro único lá na Serraria. A gente sabe que, por causa dos protocolos sanitários, isso cobra e exige de nós uma melhor logística, né, para poder também zelar pelos nossos servidores. E hoje o que é que está acontecendo? A assistência social, dentro dos seus equipamentos, atende fisicamente, presencialmente, de 8 às 13, né, nos CRAs, no CASA e no CAD único, e também a gente agora reforçando nosso teleatendimento, além do telemarketing pelo 3312-5924, a gente reforçou esse time aí através de mais 2 canais via WhatsApp, e esses números o 98882-8257 e no 98882-8212, você vai mandar aquela mensagenzinha via WhatsApp. Se tiver dificuldade por esses 3 canais, presencialmente, procura o CRAS mais próximo da sua casa, que também você vai ser carinhosamente atendido.
Como é que está sendo, diante da pandemia, toda essa mobilização, a movimentação do CAD único, que é necessária atualização constante, principalmente quando se trata do auxílio emergencial do governo federal, com a participação do município? Com esse cancelamento, né, 3 meses aí sem o auxílio emergencial, as demandas e o fluxo aí aumentou um pouquinho. A demanda agora é aumentar mais um pouco, mas a gente pede carinhosamente à sociedade que, através desses canais, agenda ali com carinho, né? Faz o teu atendimento com horáriozinho marcado para não ter aglomeração. A gente também está se resguardando muito, não só cuidar do nosso servidor, mas também do nosso cidadão ali que vai procurar um desses equipamentos. Então, assim, por favor, a gente pede aqui criteriosamente, você dê aquela ligadinha, não conseguiu, vai nesses 2 números do WhatsApp, marca teu agendamento com horáriozinho marcado, com tudo certinho, para não ter aglomeração e a gente obedecer todos os critérios aí sanitários. Além de toda essa preocupação de manutenção da atualização do cadastro desses trabalhadores e trabalhadoras da sociedade em geral, temos também a tarifa social de energia elétrica, óbito, indicativo de óbito, que impossibilite o acesso aos programas sociais. Então, toda essa preocupação, esse trabalho é exatamente para que não haja nenhuma solução de continuidade, né? Não haverá, a gente aqui está de pronto, né? Então você quer acessar também o CRIA, né? Que é um programa de transferência aí, liderado pela SEAD, as mãezinhas gestantes ainda podem continuar procurando os CRAs e também tem a tarifa social, entre outros benefícios, né? E outros serviços sociais aí que a gente está à disposição, prontamente com a equipe lá preparada para poder atender todo mundo. O agendamento de atendimento presencial e outros serviços está sendo colocado à disposição da comunidade com todas as facilidades e a preocupação, inclusive, também com o corpo de funcionários que atende esse público num rodízio. Isso, hoje a gente aplicou o sistema de rodízio, né? E a gente, assim, para não haver também solução de continuidade, ampliamos esses canais. A gente precisa ter, assim, um zelo também, um pouquinho de paciência. A gente, graças a Deus, com esses 2 canais, vai conseguir acelerar agora a melhor prestação de serviço. Então, assim, com calma, com cautela, todo mundo se ajudando e dando força aí, a gente vai dispor desses serviços prontamente para toda a sociedade. Secretário, se quiser repetir alguns números de telefones e também endereço social pela internet, pode ficar aí direto com o seu público. Vamos lá, facinho, a gente dispõe hoje de 16 CRAs, que você pode pesquisar os endereços desses CRAs através do site da Prefeitura de Maceió, né? E também a gente tem o CAD único na Serraria, um equipamento lindo, um corpo de colaboradores lá e também o CASA na Praça da Faculdade. Então, reforçar aqui mais 2 canais via WhatsApp, 988828257 e o 988828212, além do nosso telemarketing, que é o 3312-5924. Prontamente, estamos prontinho aqui para servir todo mundo, toda a Maceió. Carlos Jorge é sangue novo aqui, com essa vontade, estava dizendo em off conosco, como é bom ter essa experiência de trabalhar ao lado do povo, principalmente num momento difícil como esse, a pandemia. Parabéns pelo trabalho e a gente espera que não haja nenhum prejuízo desse povo tão carente e que os programas sociais de governo, esse auxílio emergencial, venha cada vez mais forte para que não vivamos esses conflitos e essa crise mais agravada ainda. Aqui, da Secretaria Municipal de Assistência Social, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnon de Melo, Canal 525, NET, claro, Orlando e Santos. A gente segue com você. Muito obrigada, Fernando, pelas informações. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na nossa programação ao vivo, tá bom? Agora a gente traz informações para vocês a respeito do Comitê da Bacia de São Francisco, que não gostou do aumento da vazão do rio. A gente acompanha agora o vídeo gravado pelo presidente do comitê, Anivaldo Miranda. Na semana que passou, o Operador Nacional do Sistema Hidrelétrico pediu pela segunda vez em pouquíssimo tempo que a Agência Nacional de Águas flexibilize a chamada Resolução 2081 da Agência Nacional de Águas, que determina as regras de operação dos reservatórios de água do Rio São Francisco. Em dezembro, o ONS, o operador, já tinha pedido uma primeira flexibilização da regra para praticar vazões muito altas de 2.700 metros por segundo, com vistas a uma
maior geração de energia hidrelétrica no momento de crise do Sistema Interligado Nacional. Agora, né, no reverso da medalha, quer que flexibilize novamente para que a jusante, ou seja, depois de Xingó, seja praticada uma vazão de apenas 800 metros cúbicos por segundo, que é uma vazão muito restrita e causa muitos impactos ambientais no Baixo São Francisco, entre Alagoas e Sergipe, e causa também impactos para a qualidade da água que a população ribeirinha está usando. Pois é, né, gente? E olha só, a gente vem aqui trazendo informações para vocês a respeito de um anúncio que foi feito ontem pelo governador do estado, Renan Filho, que prejudicou a vida de centenas de idosos que procuraram os postos de vacinação. É que ontem ele chegou a anunciar idades que ainda não estão sendo atendidas pela imunização aqui em Maceió e em Arapiraca, aumentando então as filas. A gente acompanha agora as fotos para a gente ver o transtorno que causou, né? Olha só. Ele anunciando, então, que estaria distribuindo vacinas para pessoas entre 63 e 64 anos, como mostra, inclusive, aí nessa imagem, que fez, inclusive, com que muitos idosos saíssem de casa achando que estava no seu dia de vacinação, aumentou a fila, causou transtornos, infelizmente, para essa população que já vem aí ansiosa, então, para esse momento de vacinação, né? Infelizmente, essa situação aconteceu aqui no nosso estado. E a gente mostra também para vocês uma outra imagem muito preocupante, inclusive também, aqui mostra esse momento aí do tweet do governador, né, que ele fez passando essa informação mesmo, que iria distribuir vacinas para de 63 e 64 anos, o que acabou causando todo esse transtorno. A gente tem mais alguma imagem em relação a isso? Não, então a gente agora vai passar para vocês também uma outra situação que preocupa e só quem precisa passar, olha só, quem de fato precisa passar pela situação sabe do que é que eu estou falando, né? São os ônibus lotados aqui na nossa capital. A gente mostra aí a imagem, por favor, Marcos, essa imagem que a gente tem aí, ainda não chegou a imagem? Pois é, então, infelizmente essa imagem ainda não chegou, mas a gente passa para vocês então amanhã e a gente, é claro, precisa então deixar esse registro aqui para vocês, né, dessa preocupação constante. As pessoas que de fato precisam sair de suas casas e pegar ônibus, elas precisam ser respeitadas, né? Não dá para elas ficarem brincando com a vida delas em ônibus lotados, né? Diante desse momento de pandemia, é necessário então que a oferta de ônibus seja maior para que esses ônibus não saiam lotados e eles possam então fazer de fato valer essa situação do distanciamento social, tá? Fica aí então essa observação que a gente cabe bastante fazer aqui no nosso programa. A gente vai encerrando então aqui o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã. Amanhã a gente volta a se encontrar aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá!